Boa noite, notivagos. O relato de hoje nos foi enviado por Renato, um ouvinte de Mato Grosso do Sul, que, por razões que você vai entender ao final desta história, pediu sigilo absoluto. Ele garante que não há exagero no que vai contar e que, se pudesse, voltaria no tempo apenas para nunca ter se mudado para aquela casa. Tudo começou quando Renato, recém-transferido por trabalho, alugou uma casa em um bairro tranquilo de Belo Horizonte. Era uma rua silenciosa, de casas antigas, jardins bem cuidados e vizinhos cordiais. O tipo de lugar onde nada nunca parece acontecer. Pelo menos, nada que vá além das aparências. Entre os vizinhos, o que mais lhe chamava a atenção era o senhor. Maurílio, um senhor de cerca de 70 anos. Viúvo, discreto, mas sempre muito educado. Tinha o hábito de cuidar pessoalmente das plantas no fim da tarde, sempre usando o mesmo perfume leve de lavanda que chegava até a varanda de Renato. Com o tempo, eles trocaram algumas palavras, elogios, comentários sobre o tempo. Era uma convivência pacífica, quase confortável. Até que, numa noite de terça-feira, Renato teve um sonho estranho. Sonhava com a casa de Maurílio. Tudo estava coberto por uma neblina espessa. Ele entrava pela porta da frente e via o vizinho deitado em sua cama, de roupa passada, sapatos calçados, como se fosse sair. Mas estava imóvel, pálido, morto. Ao lado da cama, uma mala fechada e uma flor murcha. E então Maurílio virava o rosto e sussurrava: "É hoje." O sonho era tão vívido que Renato acordou sentindo o cheiro de lavanda no quarto. Olhou em volta, em silêncio, e tentou rir da própria paranoia. Mas aquele sentimento estranho, um aperto no peito, como uma antecipação sombria, o acompanhou o resto do dia. Na manhã seguinte, a notícia correu pela rua. Maurílio foi encontrado morto em sua cama, sem sinais de violência, sem histórico de doença. Segundo os vizinhos, parecia apenas ter ido embora. Estava vestido exatamente como no sonho de Renato. Sapatos, camisa passada, até mesmo a flor murcha na cômoda foi notada por uma das filhas que veio recolher os pertences. Renato ficou transtornado. Ele não havia contado o sonho para ninguém. Ninguém poderia saber. Mas os detalhes, todos os detalhes estavam ali, exatamente como havia visto. Nos dias seguintes, Renato evitou sair. Tinha dificuldade para dormir. Mas o pior ainda estava por vir. Na tarde do terceiro dia após a morte de Maurílio, ele encontrou algo na caixa de correspondência. Um envelope simples, sem remetente. Dentro, um papel amarelado, dobrado em 4 partes. Escrito à mão com uma caligrafia hesitante e fina, havia apenas uma frase: "Foi como você sonhou." Renato congelou. Ninguém sabia. Ninguém. Ele não havia contado a ninguém sobre o sonho. Nem à namorada, nem aos colegas de trabalho, muito menos aos vizinhos. A carta, no entanto, dizia exatamente aquilo: "Como você sonhou." Ele levou o bilhete à delegacia. Os policiais examinaram o envelope, buscaram digitais, mas apenas as de Renato foram encontradas. Arquivaram como provável brincadeira e sugeriram que ele não se envolvesse demais. Nos dias seguintes, Renato decidiu que não ficaria mais ali. Colocou a casa à venda, transferiu o trabalho de volta para Campo Grande e nunca mais voltou ao bairro. Mas antes de ir embora, quando foi até o quintal para limpar os últimos vasos e esvaziar a área dos fundos, encontrou algo estranho atrás da cerca, no limite com o terreno da antiga casa de Maurílio. Enterrado pela metade, sob uma pedra, o mesmo bilhete, um segundo exemplar, com a mesma caligrafia, a mesma frase, como se alguém tivesse se certificado de que ele encontraria, mais cedo ou mais tarde. Hoje, Renato evita contar essa história, mas às vezes, quando escuta cheiro de lavanda no ar sem motivo algum, ele fecha as janelas e não dorme mais naquela noite.